Graça e paz, meus irmãos. Nosso segundo dia dos vídeos da série Religião e Religiosidade. Hoje nós queremos falar da religiosidade e os seus perigos. Você talvez já passou por alguém, já conversou com alguém e diz, olha, eu oro muito. Eu oro 3, 4, 5 horas por dia. Assim, eu jejuo 4, 5 dias por semana. Sou tocha, cheio. Estou querendo dizer que não é errado. A vida piedosa do cristão é uma vida de sacrifício, uma vida de oração, uma vida de jejum. Mas o fato é que isso não precisa ser gritado aos quatro cantos e eu sempre tenho eu tenho um jargão comigo que a pessoa que ora bastante, a pessoa que busca muito a Deus, ela por si só tem um sentimento de pequenez. Porque quanto mais eu oro, mais eu leio a palavra de Deus, mais eu jejuo, mais eu busco ao Senhor, mas eu vejo, me confronto com a Bíblia e vejo que eu sou pequeno. E vejo que eu sou nada, e vejo que eu preciso mais e mais desse amor glorioso de Deus. Geralmente, o religioso, né, aquele que tem uma religiosidade, ele busca apresentar para os outros no fator quantitativo aquilo que ele faz. E isso é um grande perigo. Vejamos na palavra de Deus um texto aqui que resume tudo. Mateus 23, verso de número 4 em diante, diz assim, pois, está falando aqui dos fariseus, dos escribas e fariseus, né? Fariseus, para quem não sabe, é uma religião, né? Uma linha de religião judaica que foi criado ali entre o período intertestamentário, né, onde foi criado as sinagogas, e foram ali criado então um grupo de judeu, é como se fosse um grupo de preservadores no meio de um tempo onde o povo hebreu estava sendo cativo. Alexandre o Grande fez com que 70 judeus ali, 70 irmãos judeus traduzissem a Bíblia então do hebraico do Antigo Testamento para o grego, enfim. E ali por volta foi criado então essa religião, né, onde se reuniam nas sinagogas, foi criado a sinagoga, foi instituído ali para que pudessem, não tinham um templo, podiam ter um lugar onde eles pudessem orar. Então esse povo religioso, que tinha muita religiosidade, que tinha um aparato de coisas, tinha um monte de, como é que eu poderia dizer para vocês, eles tinham um monte de rituais. E Jesus está falando deles, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, não movem um dedo para movê-los. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Não fazem como para Deus, mas fazem como que se para os homens verem, oh, que legal. É como se você olhasse esse vídeo e dissesse assim, o Orlando está fazendo vídeo. Ah, o Orlando né, como que se isso não fosse para a honra e a glória de Deus, mas para a honra deles. Gostam de ser vistos pelos homens, então, pois trazem largos filactérios, que seria faixas de santidade. Nos dias de hoje levam a sua Bíblia embaixo do braço. Quanto mais grossa, mais santidade tem. Não adianta carregar a Bíblia embaixo do braço se você não aplicá-la no seu dia a dia. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações na praça, serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre, porque vocês sabem que somente há um que é o mestre, que é o Senhor Jesus, né? E a ninguém na terra chamar de Pai. Enfim, agora Jesus vai dizer aqui a questão da santidade de Deus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Olha o que é a vida com Deus, uma vida de alguém que busca o Senhor. Olha o reflexo que dá. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo.
E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, que nós falamos no início, será exaltado. E o texto continua dizendo assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus e nem vós mesmos conseguem entrar. Ai de vós, escribas, de novo está falando aqui dos hipócritas, daqui dos que têm religiosidade, é, devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos, devorai a casa das viúvas, quer dizer, a viúva já está passando por necessidade, ele vai lá e ainda dá mais custo para a viúva, né? Dizendo o contrário da que nós falamos ontem da verdadeira religião, que é cuidar das viúvas, agora ele vai para usurpar, para usufruir, né, o que a viúva tem. No meio evangélico onde a gente vive, muitas vezes, né, acontece o seguinte: pessoas aparecem na porta da nossa igreja e dizendo que são missionários, que são evangelísticos, que são pastores, que são não sei o que vivem pela fé, e eles ficam hospedados na casa dos irmãos, e os irmãos têm muitos que tem aquela questão de não querer ofender, de abraçar, né, aquela ovelha, e ele fica hospedado na casa dos irmãos, não vai mais embora, e começa a fazer campanha em tudo quanto é igreja, e geralmente com uma vida que você não conhece, muitas e muitas das vezes com a vida toda errada. E aqui está dizendo esse texto muito claro, né? Com pretexto de prolongadas orações, né? Mas sofrereis grande e rigoroso juízo. E o texto continua, irmãos, o texto continua nos falando o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, porque percorreis o mar e a terra atrás de um prosélito, ou seja, de um novo convertido, e torna ele 2 vezes maior, filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, vai falar a respeito daqueles que são cegos, pois qual é a maior oferta do altar? Santifica a oferta, portanto, o que jurar pelo altar? Aqui vai falar a respeito também, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, claro. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpai o exterior do copo, para que aparenta ser bonito, do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Acho que por aqui já nós podemos parar. Eu quero deixar mais um texto, né, que fala em Mateus 6,5, que diz assim, que eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para que sejam admirados pelos outros. Irmãos, aparência, uma vida de aparência é uma religiosidade. Aquele que aparenta, como fala ali do vidro e do gosta de limpar por fora o vidro, mas por dentro está sujo o copo e o prato. O sepulcro caiado, que por fora não é uma madeira bonita, mas por dentro é algo podre que carrega. A nossa vida, irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser os extremamente santos. Nossa vida é uma vida de intensa batalha, de intensa luta. Não pensa que esse que vos fala aqui não passa por momentos de grandes dificuldades, de pensamento,
de às vezes ter que filtrar muita coisa, de moralidade, de tentação, de provação, do velho homem querer novamente. Tudo isso nós temos que ser realistas, mano. Aquele que se esconde atrás de uma capa de muita santidade, cuidado. Geralmente é aquele que quer colocar uma carga muito grande, né, sobre nós, é aqueles que querem esconder o pior. Eu tenho pouco tempo de fé, tenho pouco mais de 10 anos de fé, converti em 2009, então 2009, 2020, 2022, estou com 13 anos de fé, sou um menino na fé ainda, mas eu já vi muitos homens de Deus que eram durões, que eram carrasco, de uma hora para outra cair e ninguém está livre, eu não estou livre de amanhã depois também cair se eu não vigiar. Ninguém está livre, não estou aqui apontando o dedo, só estou dizendo que a gente precisa ter coerência, a gente precisa ter temperança e não termos religiosidade ao extremo. Nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. E quanto mais nós buscarmos a Deus, nós vamos ver que nós precisamos dessa religação por Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, nesta manhã. Que Deus guarde a tua vida nesta manhã. E amanhã a gente volta com o terceiro vídeo da série de 5 vídeos sobre religião e religiosidade.